Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades, às estupidezas. Alegrias, porque não somos amigos de Paulo Guedes. Vejam, uma ave de rapina, uma ave perigosa, predadora, e não é a ema que deu uma bicada na mão do presidente. É um carcará que pousou na sorte do povo brasileiro, sobretudo sobre os trabalhadores brasileiros. E este carcará atende pelo nome de Paulo Guedes. Como se já não bastasse ter, por suas manobras de Chicago Boys, amando dos interesses dos Estados Unidos, da burguesia, da classe dominante neoliberal, dos financistas, da ganância e do lucro, como se já não bastasse ter tirado os direitos da previdência social de todos os brasileiros que estão a trabalhar, e como se já não bastasse ter mudado todos os direitos trabalhistas conquistados com muito sangue, suor e lágrimas durante décadas, durante um século, pelos trabalhadores brasileiros, agora esta figura se nos afigura propondo o fim do pagamento de férias, 13º, fundo de garantia para os trabalhadores. E como se não bastasse, o fim do salário mensal. Vai se pagar por hora trabalhada. Não tem mais salário mensal. Trabalhou 50 horas por semana, ganha tanto. Sem direito a mais nada. Tchau, passe bem. É o modelo americano, onde você chega num restaurante e você quer trabalhar de balconista, pode começar a trabalhar. Trabalhou 4 horas, ele te demite, te manda embora, te paga um dinheirinho e acabou, fica por isso mesmo. É isso que ele pretende fazer no Brasil. Uma coisa é a economia americana, outra coisa é a economia brasileira. 40 milhões de miséria, 40 milhões de desempregados e de miseráveis, que vão aceitar trabalhar qualquer hora por qualquer coisa. De toda forma, ganharão mais do que ficar vendendo metade de um óculos, uma sandália havaiana, um pé de sandália havaiana no shopping de chão. Trabalhar por conta de hora verdadeiramente trabalhada. Na nossa lei, a Lei 6533, a lei que regulamentou a profissão de artista, nós conseguimos aprovar a lei fazendo uma conciliação, na época, com a Rede Globo, que era mais poderosa na produção de teledramaturgia, que interessava uma lei para regular as relações de trabalho. E uma das concessões é um artigo da lei que diz o seguinte: nós receberemos por efetivamente cada hora trabalhada, ou por cada hora efetivamente trabalhada. O que significa isso? Embora as emissoras ainda não tenham usado isto, mas a partir de agora neste Brasil podem vir a usar. Hora efetivamente trabalhada significa que se você chega como artista na emissora para trabalhar, enquanto você está sendo maquiado, enquanto você está sendo vestido, preparado, você não está trabalhando. O trabalho nosso é gravar uma teledramaturgia. E se você fica parado lá 5 horas esperando pela sua cena, como geralmente acontece, também não conta no seu salário. Aí você é chamado ao estúdio e lá dentro você fica 40 minutos. Isto é efetivamente trabalhado. É isto que vai ser contado no salário do artista, que pode vir a ser. Há uma brecha na nossa lei que diz isto. A mesma coisa pode acontecer com todos os trabalhadores informais que o Paulo Guedes está preparando mais esta armadilha para os trabalhadores brasileiros. Este homem é um abutre. Este homem é um azar pousado sobre a classe trabalhadora brasileira. Ele foi mandado diretamente pelo Departamento de Estado americano, diretamente pelos Estados Unidos para impedir o crescimento do Brasil, para desmontar a nossa capacidade produtiva. Ele não quer aumentar a produção. Ele quer consertar as finanças do Brasil, vendendo os nossos ativos, vendendo o nosso tesouro, vendendo os nossos bens e escravizando o povo trabalhador. Ah, mas é porque os empresários com isso vão lucrar mais e, portanto, vão investir mais. Não vão investir mais porra nenhuma. Na ganância dos empresários, o que eles ganharem de lucro, eu vi isso acontecer, por exemplo, com os fazendeiros de cacau de Ilhéus, e nós vimos isso acontecer no Brasil Colônia também. O dinheiro que sobra, o lucro, a mais-valia, que além deles viverem nababescamente, eles vão investir na Europa, nos Estados Unidos, vão investir em outras áreas, no mercado financeiro. Isso não vai retornar para os trabalhadores brasileiros. E o que eu falo de Ilhéus e do Brasil Colônia?
Houve uma época em Ilhéus em que os fazendeiros de cacau podiam pegar crédito a perder de vista no Banco do Brasil. O que eles faziam? Pegavam o crédito e compravam um apartamento na Europa, gastavam em Salvador, gastavam em festas e mansões, em orgias, e não aplicavam na agricultura. Quando veio a praga da vassoura de bruxa e o crescimento da produção de cacau na Malásia, a crise do cacau foi gigantesca. Foram para falência, não tinham como fazer frente a esta crise. As suas mansões eles tiveram de transformar em pousada, alugar quartos para poder sobreviver. As fazendas ficaram abandonadas. A mesma coisa digo eu do Brasil colônia. Tanto falamos que Portugal levou o nosso ouro, o que é uma coisa semântica distorcida. Portugal levou o ouro da colônia do Brasil, que eles resolveram tomar conta desta terra contra as populações indígenas e extrair dela o maior número possível de riqueza. Isto é uma verdade absoluta. E agiu assim em todas as colônias. Não só Portugal, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a França, a Inglaterra, todos os países europeus que eram colonialistas. Mas Portugal levava, é bom não esquecer, o quinto do ouro coletado, ou seja, 20% do ouro coletado, levava para a metrópole, para pagar lá as dívidas portuguesas com a Inglaterra, as guerras portuguesas e tudo mais. Mas 80% deste ouro ficava no Brasil. Portugal levava um quinto. Sem contar que o quinto que Portugal levava menos do que o real, porque a sonegação já existia naquela época. Ou vocês acham que sonegação de imposto é coisa recente? Não. Colhiam, vamos dizer, 500 quilos de ouro e disseram que colhemos 400 e pagava, o contratador pagava lá a coroa sobre 400. Mas isso é um outro assunto, da sonegação. Ficava no Brasil 80% do ouro. E o que os nossos colonizadores brasileiros, luso-brasileiros, fizeram com esses 80% do ouro? Criaram colônias? Abriram civilização? Melhoraram a situação da colônia? Fizeram alguma coisa? Não. Compraram o que puderam comprar quando não tomavam a força, terras e mais terras, criando grandes latifúndios improdutivos, mas senhores donos de terra. Compravam títulos de nobreza na coroa portuguesa. Compravam propriedades em Portugal e na Europa. Não reaplicavam o dinheiro. Porque se Portugal nos levou 20% do ouro, onde foi parar os 80% do ouro que ficava no Brasil? Desenvolveu a colônia? Não. A mesma coisa vai acontecer e está acontecendo agora no Brasil. O lucro dos patrões em cima da mais-valia dos trabalhadores, pagando por hora, sem férias, sem 13º, não vai melhorar o investimento da indústria e do comércio na produção industrial capaz de dar mais emprego. Não. Esse lucro vai para outros lugares do interesse da ganância, do luxo, da ostentação e da soberbia da classe dominante. E para isso eles têm um agente poderoso que tem o apoio de todos, inclusive da ala militar, que agora o país virou uma escola de samba. Tem a ala teológica, a ala militar, a ala olavista, a ala comunista, cada hora desfila uma ala, inclusive com apoio da ala militar, que vem sendo acusada agora publicamente de ser conivente com o genocídio. O exército podia dormir sem essa, as forças armadas podiam passar sem isso. Mas isso é um outro assunto. O nosso assunto é estarmos juntos, unidos, na defesa do Brasil e dos direitos dos trabalhadores. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.